Oi, gente, bom dia novamente. Agora nós vamos continuarmos o nosso dia de aula com outra matéria. Qual é essa matéria? Matemática. Então, assim, agora nós exigimos mais concentração, agora nós exigimos que vocês fiquem cada vez mais apropriados do que nós estamos ensinando. Nós estamos ensinando grandezas e medidas. E aí a gente fica aquela coisa de saber por que que isso é necessário. Gente, tem coisas que até dá para passar por cima, mas tem coisas que são realmente muito necessárias. Olha, antigamente as coisas eram criadas assim, por exemplo, se você comprasse um terreno, eles eram medidos por palmos, por pés, por por exemplo, uma vez que você dá uma pisada, eles eram medidos de formas diferentes. E essas formas, elas não eram iguais. O que eu quero? Eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, a minha mão, ó, ela é assim, mais ou menos nesse tamanho. Talvez a mão de vocês aí, crianças, fiquem por aqui assim, ó. Então, por exemplo, se eu te comprasse um pedacinho de pano, pronto, vou colocar aqui um pedacinho de pano que eu tenho aqui na minha mão. Se eu colocasse esse pedacinho de pano e fosse te comprar, e ele fosse medido pelo tamanho da minha mão, com certeza, se eu comprasse, eu quero 3 palmos, né? Eu quero 3 palmos. Então, com certeza, esse pano ia ficar bem grande para mim. Mas você seria o vendedor? Não, vou medir com o meu palmo. Então, já seria menorzinho assim. Então, assim, as medidas, elas não eram padronizadas, ou seja, uma só medida, né? Um tamanho fixo, não. Cada um media de uma forma. E isso gerava muita confusão. Então, alguns cientistas, depois de... Tem coisas que não dá para me ensinar vocês, mas depois de uma certa Revolução Francesa, né? Depois de uma certa briguinha lá, né, dos franceses, vou dizer só assim para vocês, certo? Mas não que seja. Então, foram criados alguns cientistas, né? Criaram, padronizaram o metro, centímetro, o quilo. Então, assim, foi uma época aí não tão longe. Então aí começou, tudo agora era fixo, não existia mais essa história de palmo, de pé, de um lado da minha mão, outro lado da minha mão, não tinha mais, era uma coisa padronizada, fixa, né? Então o centímetro é um pouquinho assim, ó, e 100 centímetros dá 1 metro. Então, e assim vai, né? Você vai medindo metro, vai medindo também quilo, né? Foi também criado uma medida padrão. Então, assim, tudo isso foi bom para quê? Para acabar com as confusões, para nós sabermos realmente o tamanho de alguma coisa real. Então, isso daí foi muito legal, tá certo? A tia tinha deixado aí algumas atividades para vocês sobre isso daí, né? Sobre as grandezas e medidas, onde tinham algumas perguntinhas. Por exemplo, tinha um parquinho, e nesse parquinho nós tínhamos várias crianças. Tínhamos Leonardo, Vitor, Abigail, Ana, Carmen e Fabiana. Olha aí, nós tínhamos 6 crianças. E eles estavam todos em cima de uma gangorra. O que seria uma gangorra? O que seria a gangorra? A gangorra seria uma tábua, né? De um certo modo já ajeitadinha, claro, pronta. E aqui alguma coisa embaixo. Quando algo sobe nela, que é muito pesado, ela tende a se subir desse lado. Ela tende a fazer isso. Se o mais pesado for do outro, ela tende a fazer isso. Se for igual, então ela começa assim. Antigamente também existiam umas balanças que ela tinha 2 pratos. A gente chamava de pratos. Porque tinha o formato realmente de um prato. E aqui tinha um acessório para segurar esses pratos. Então aqui tinha uma pecinha que tinha o peso de 1 quilo, de meio quilo, 250 gramas e assim por diante.
Você ia comprar alguma coisa, geralmente essas coisas não eram pesadas. Então, colocava a coisa aqui, por exemplo, 1 quilo de feijão. Aí o cara enchia aquele saquinho e ia colocando até a balança ficar assim, ó, igualzinho. Quanto que tivesse assim, o quilo do feijão não tinha dado, porque o peso do quilo estava aqui. Quando ele fosse ficando alinhado assim, ó, aí o peso realmente estaria aqui, ó, bem certinho. Então, assim, tudo isso foi feito, padronizado, para nos ajudar, certo? Continuando aqui na nossa atividade, aí perguntava, né? Agora complete as frases abaixo de acordo com a imagem acima, colocando as palavras leve e pesado. Vitor é mais o quê? Do que Leonardo? Ele é mais leve, porque, ó, ficou lá em cima o Vitor, não foi? Abigail é mais o quê? Leve ou pesado do que Ana? Mais leve, porque a Abigail também, ó, sumiu. Observe aí nas imagens. Fabiana é mais o quê? Pesado do que Carmen, porque a Fabiana, ó, desceu assim, ficou lá embaixo e a Carmen ficou em cima. Então, assim, é só questão de observar mesmo, gente. Aqui na 2 falava assim, que tinha alguns alunos. A Maria tinha 30 quilos, o José 24, a Carla 35, a Beatriz 23 e o Eduardo 24. Todos eles aí tinham, né, pesos diferentes, uns mais leves, uns mais pesados, então cada um com seu peso diferente do outro. Então vamos aí nas perguntinhas. Qual é o aluno que pesa menos? É a Beatriz, isso mesmo, você respondeu, a Beatriz, ela pesa muito menos, certo? Quem pesava mais? A Carla. A Carla é a que pesa mais. Quais são as crianças que têm o mesmo peso? Porque nós temos aí algumas crianças que têm o mesmo peso, né? Nós temos aí o José e o Eduardo, só elas, os outros são diferentes. Vocês observaram isso? Quanto pesam? Eu até tinha dito que eles eram todos diferentes, mas tinham 2 iguais, viu? Quanto pesam Maria e Eduardo juntos? Vamos lá. Maria tem 30 e Eduardo 24. A mamãe e o papai devem ter ajudado, ou alguma tia de reforço, quem for, deve ter ajudado nessa continha aí com você, não foi? Então, assim, os dois juntos, eles pesaram o quê? 54. Isso mesmo. Quanto pesam José e Carla juntos? 59. Quanto pesam Carla e Beatriz juntas? 58. E aqui embaixo vocês iam colocar o cálculo dessas continhas. Lembrando, essas continhas que estão aqui, geralmente não são as que nós trabalhamos diariamente, né? Até porque elas têm 2 algarismos em cada parcela, e nós trabalhamos ainda somente com um. Mas aqui eu peço a ajuda, né, de vocês que estão aí junto com os nossos alunos para auxiliá-los aí na execução da atividade, tá certo? Então, agradeço já desde já. Mas agora, a tia gostaria muito que vocês continuassem, né, a atividade. Eu não vou me estender muito, porque vocês já têm aí uma outra atividade de ciências. Então, vamos lá, para o dia não ficar muito cheio. Então, vamos lá. Eu queria somente a página 90, certo, gente? Queria que vocês realizassem aí a atividade da página 90, que diz assim: marque com X no animal mais pesado. Nós temos aí 3 animais: o elefante, a cobra e a joaninha. Quem será o mais pesado? Não sei, gente, vocês vão ter que me dizer. Papai precisa comprar 10 quilos de feijão para fazer uma feijoada no seu aniversário. Quantos pacotes de 1 quilo vai precisar comprar para fazer a feijoada? Isso daí é legal, hein? Ele vai precisar de 10 quilos. E em cada pacote tem 1 quilo.
quantos pacotes ele vai precisar, gente? Essa tá bem fácil, quero a resposta de vocês. E se ele preferir comprar pacotes de 2 quilos? Porque temos sim pacotes de 2 quilos de feijão. Quantos pacotes vai precisar para comprar fazer a feijoada? Já que ele só necessita de 10. Aí a conta já é outra, não é? Vamos começar a pensar. Mamãe foi à feira e comprou uma variedade de frutas. Observe a cena a seguir e escreva quantos quilos de frutas mamãe comprou. Lembra da balança que a tia falou, de pratos? Ela está aqui no nosso livro, a imagem. Por que a tia falou que ela é pratos? Porque ela realmente parece com pratos. Então, do lado... Deixa eu virar aqui... Como que eu posso dizer? Pronto, na minha frente, ele está do lado direito. Nós estamos aí com esses pesos. Observem os números que tem nele, ó. Eu tenho um de 2 quilos, eu tenho um de 5 e tenho outro de 2 quilos. Porque o quilo, ele é representado o quê? Pelo K e pelo G. Vocês estão vendo aí? Então, assim, nós temos aí 5 com mais 2 com mais 2. Quanto dá esse total? Que é o tanto de frutas que a mamãe comprou. Então, aí tá bem facinho também. Essas balanças, geralmente, nós não vemos muito mais elas pelos mercados, até porque tudo já vem empacotado, embalado. Mas, se vocês pedirem para algum adulto, eles podem até mostrar algumas gravuras que tem aí na internet. Vocês podem olhar, é muito divertido. É aquelas balanças, você ficava ali de olho nela até... Enquanto que o peso estava menos, você ficava de olho até o seu peso, o peso do que você ia comprar, ficar no mesmo patamar ali do peso. Por quê? Porque aí você sabia que você realmente tinha comprado 1 quilo do que você veio buscar. Então era muito interessante você saber olhar ali, você ficava vidrado olhando o peso, né? Enquanto estava sendo feita a pesagem ali do que você tinha comprado. Então, assim, essa é a atividade de hoje, relacionada na página 90, sobre grandezas e medidas. Lembrando que não deixem de estudar, né, sobre as nossas adições, não deixem de ir revisando aí de vez em quando tudo que nós temos passado aí para vocês. Então, essa é a aulinha de hoje e até uma próxima aula. Tchau!